Glória a Deus, amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos voltar trazendo o versículo aqui da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24, também? Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24. Diz assim, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apredejado, e 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos dias da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, e em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede e em jejum, muitas vezes em frio e nudez. E no verso 28 diz, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as coisas da igreja. Amém? Glória a Deus. Irmão, eu creio que todos nós conhecemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que escreve essa carta aos Coríntios, né? A igreja de Coríntios. E temos muito que aprender com o apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo sempre escrevendo essas cartas, né? Escrevendo essas cartas muito importantes para essas igrejas, né? Tanto para Coríntios, para Filipenses, aos Gálatas e muitas outras cartas que ele escreveu. E quando a gente fala de apóstolo Paulo, a gente lembra do Paulo apóstolo. A gente não lembra Paulo o perseguidor, né? Então o que acontece? As marcas de Deus na nossa vida são muito maiores do que as marcas dos pecados que nós fazemos e nós cometemos, né? Então as pessoas muitas vezes veem Deus na nossa vida, mesmo a gente fazendo coisas erradas, a gente pecando, tendo atitudes ruins, mas quando a gente realmente se entrega ao Senhor, que vive para o Senhor, o que Deus tem a gente brilha mais, né? Deus na nossa vida, o Espírito Santo que mora dentro da gente, resplandece mais o seu brilho do que as coisas passadas, né? E daqui, desses versículos que foi lido, cita algumas das coisas a qual o apóstolo Paulo passou, a qual o apóstolo Paulo ele sofreu, né? Então a gente vê que não é uma ou outra coisinha, mas é muitas coisas. E que se a gente trouxesse isso para o crente atual, a gente sabe que ele não ia suportar isso, né? Nas primeiras ele já estaria o quê? Desistindo do evangelho, né? Mas Paulo, Paulo, ele conseguiu aguentar isso. Mas a pergunta dessa mensagem seria o porquê Paulo conseguiu enfrentar tudo isso? Como Paulo conseguiu enfrentar isso? A resposta é que Paulo, irmãos, muitas das vezes, e sempre, né? Quando ele estava passando por tudo isso e muito mais, ele não estava pensando nas coisas da terra, e sim nas coisas do alto, e sim no Senhor, e sim na vida eterna. E muitas vezes falta isso na gente. Falta a gente parar de pensar nas coisas da terra e pensar no alto. Porque alguma das coisas que nos impede de avançar, nos impede de estar adorando mais o Senhor, estar buscando mais o Senhor, essa própria questão da gente estar pensando nas coisas aqui da terra, nessas questões, nas situações, cenários que a gente vive, e a gente se preocupa muito. E quantas vezes a gente já passou noites e noites e noites pensando nas preocupações aqui da terra, preocupado com o que vamos comer amanhã, preocupado com o que vamos comer amanhã, com o que vamos vestir, com o que vamos fazer, né? E a gente muitas vezes nem se preocupa com a vida eterna. Aí, muitas vezes a gente nem lembra o Deus que a gente serve, né? Então não se pode existir isso, né? Da qual realmente acontece com frequência, de que muitas vezes os crentes, os cristãos, passam dias e dias sem lembrar de Deus, sem lembrar da vida eterna, né? Então nem lembra do céu, mas vive aqui somente com os pensamentos na terra. E uma das questões que acontece isso, uma das causas para acontecer isso, é devido ao contato, essa falta de contato com o Senhor. Porque quando estamos orando, quando estamos buscando, lendo a palavra do Senhor todos os dias, a gente fica ligado com o Senhor, a gente fica ligado na ligação, né? A gente fica afiado na ligação com o Senhor. E muitas vezes falta isso na gente. A gente passa dias e dias e dias, muito tempo,
pensando aqui somente nas coisas da terra, com as preocupações aqui da terra. E Paulo enfrentou tudo isso porque o pensamento dele, a mente dele estava no Senhor Jesus. Não estava nas coisas aqui da terra. Não estava nas coisas aqui da terra, nessas coisas, irmãos, daqui, né? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. E quando a gente percebe que estamos muito focados na terra, é que a gente está faltando contato com o Senhor. Falta esse contato com o Senhor, né? Falta a consagração ao Senhor, falta jejum. Porque, irmãos, quanto mais você está afiado no Senhor, quanto mais você se liga, né? Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais se consagra, aí sim você vai estar pensando mais no Senhor, nas coisas do céu, não nas coisas do mundo, não nas coisas da terra. Então que a gente tenha essa reflexão de que a gente está pensando muito na terra ou lá no céu, né? Então que a gente vai refletir sobre isso e agir sobre isso, e ter uma ação, uma atitude sobre isso, irmãos. Saber que as coisas aqui da terra são passageiras, saber que as coisas aqui deste mundo um dia vão passar, mas as coisas do céu, as coisas de Deus, ela é eterna. É eterno. Irmão, mais vale estar na presença do Senhor do que este mundo. Mais vale estar presente no Senhor, porque nada deste mundo pode se igualar com o que Deus tem para nós. Nada deste mundo pode nos igualar, né, com o que Deus tem para a gente. Nada, 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 nada. As riquezas, o dinheiro, a fama, nada pode se igualar ao que o Senhor Jesus tem pra gente, né? E como diz em Eclesiastes, tudo é vaidade. Vaidade, vaidade, diz o pregador. Então que a gente vai pensar nisso e saber que este mundo é vaidade. As coisas deste mundo são vaidade. Mas temos um Deus eterno, um Deus poderoso, que Ele pode fazer muito, muito mais do que a gente possa pensar e imaginar. Amém? Glória a Deus, assim, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando e trazendo essa mensagem do Senhor a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus.